Pessoal, boa noite. Acho que a gente está ao vivo agora. Como foi dito e descrito hoje como propósito do Quartatec, nós vamos fazer a partir de hoje, vamos começar hoje, o capítulo um de uma trilha de chatbot. Por que eu estou chamando de uma trilha? Porque a gente vai falar a respeito de chatbot no geral, ok? Deixa eu até abrir aqui minhas contas aqui, deixa eu já começar a configurar, mas qual que é a ideia? As pessoas têm me perguntado muito a respeito de algumas integrações, né? Porque o Watson Assistant, muita gente conhece, talvez algumas não ainda, mas a gente vai começar a partir do Watson Assistant. O Watson Assistant é a API que nos ajuda a entender a intenção, a entidade, ou seja, me permite estabelecer uma conversa, né? uma interação. Né? Eu consigo entender que esse usuário, o cliente está dizendo, né, em linguagem natural, extremamente importante, e aí eu consigo configurar respostas, né, para esses grupos de ou intenções, né, ou exemplos para intenções. A gente vai mostrar direitinho aqui, mas só que as pessoas me perguntam muito, Gama, como é que eu integro. Eu quero colocar voz, né? Eu quero entender também sentimento, eu quero entender emoção, eu quero tirar entidades que não são listas de entidades específicas, limitadas, né? Eu quero entender o contexto para, por exemplo, tirar o nome de uma cidade de um texto, aí a gente vai usar NLU. Eu quero ter a possibilidade de receber uma imagem, identificar o que tem nessa imagem, e aí a partir daí, de repente, até uma resposta, né? Coisa do tipo, né? Então você imagina a imagem de um carro, né? De um painel de carro, onde você vai olhar numa base de dados, um discovery, né? Ou seja, primeiro entender uma imagem, depois ir para um discovery. Discovery é um outro serviço, ou seja, fazer uma descoberta. Isso quer dizer o quê? O que eu preciso informar para esse usuário? Então a gente vai fazer uma trilha completa de forma a cobrir o Watson Assistant, a gente vai colocar Tone Analyzer, porque eu quero identificar também o estilo de linguagem, eu quero saber se essa pessoa está angustiada, se ela está brava, se ela está contente, né, satisfeita, esse tipo de coisa no Tone Analyzer, que é um serviço do Watson, né, basicamente serviços do Watson. Coisas do tipo que as pessoas já viram fazer, por exemplo, perguntar sobre clima, então a gente colocar e utilizar serviço de Weather Channel, ou seja, não só o Watson. Acesso a bancos de dados, como é que eu gravo essas informações, como é que eu gravo esse log, a gente já tem log, a gente já tem um Analytics no Watson Assistant, mas como é que eu também vejo qualidade desse meu bot, se a qualidade está boa, como é que está a interação, como é que eu faço curadoria, né? Que tipo de ferramenta eu tenho para fazer isso. Então assim, a ideia é fazer vários capítulos, eu imagino que 4, 5 capítulos a gente consiga cobrir tudo isso, talvez não, e a gente vai conseguir passar por tudo isso e aí ter ferramentas, todas as ferramentas necessárias para desenvolver realmente um chatbot bem inteligente, com bastante funcionalidade, bastante informação, beleza? A gente vai começar com o Watson Assistant. Então, a gente já falou de Watson Assistant algumas vezes, mas ele teve, na verdade, não o Watson Assistant algumas vezes. A gente falou do nosso serviço de Watson, né? Com entendimento de linguagem natural, para fazer o diálogo, fazer a interação, que era, no começo era Dialogue, mas a gente não chegou a fazer Quartatec com Dialogue, era bem mais complicado, complexo na época. Quem tem experiência com Dialogue sabe do que eu estou falando. Aí a gente partiu para o Watson Conversation, que a gente já fez aqui no Quartatec. A gente foi então para o Watson Assistant, né? Aí você fala, pô, Conversation Assistant. E para mim tem muito a ver, porque quando eu falo de Conversation, na verdade, se a gente pensar, a gente está falando tudo isso, gente, por que é possível fazer essas coisas muito rápido? A gente consegue mostrar no hands-on aqui, né? Porque a gente está usando inteligência artificial, né? Quando eu falei de NLP, eu falei de NLC, NLU, eu estou falando de algoritmos, né, que foi desenvolvido. Hoje a gente usa como serviço, né, gente? Eu não preciso desenvolver aqui machine learning, deep learning, graças a Deus. Óbvio que nem todos os casos podem ser
pode ser utilizadas APIs, ou as APIs que a gente tem no Watson pode não resolver, né, todos os cenários, mas resolve a maioria. Eu vou dizer para vocês que resolve a maioria. Aquilo que não resolver, eu posso colocar alguma coisa de machine learning pura mesmo e desenvolver isso dentro do nosso Watson Studio, né? A gente também tem plataforma para isso, aliás, é uma excelente plataforma para cientista de dados, para quem está desenvolvendo machine learning. Mas então tudo isso, né, a gente está falando de inteligência artificial, a gente vai consumir, eu vou consumir o serviço. Alguém desenvolveu esse algoritmo, um cientista, os pesquisadores da IBM já desenvolveu os algoritmos matemáticos, estatísticos para fazer entendimento de linguagem natural e tudo mais, e a gente vai usar esses serviços prontos, né? A gente vai ensinar, a gente vai fazer, por exemplo, classificação. Eu vou ensinar com exemplos, no caso aqui, principalmente do Watson Assistant. Deixa eu fazer uma coisa, deixa eu só acompanhar aqui, deixa eu ver quem está com a gente aqui, gente, só um minuto, por favor, a gente já vai começar, tá? E aí a gente vai ficar algumas semanas, espero que a maioria esteja com a gente aí, enquanto puder, né? Porque eu acho que vai ser bem bacana. Porque a gente realmente vai fazer uma jornada bem legal. Deixa eu só entrar aqui, gente, para eu compartilhar. Então, deixa eu fazer isso aqui. Hoje eu estou sozinho, mas eu vou trazer alguém comigo na próxima semana. Deixa eu ver como é que está aqui o nosso vídeo. Vamos lá. Legal, a gente está aqui com o David, deixa eu já dar um alô para a galera aqui, o Igor, né, o Igor sempre com a gente aqui, o David, o André, Eduardo, o Douglas, opa, deixa eu ver aqui, o Douglas já falou, fala Gama, um salve da IBM, o Horto, pessoal de Hortolândia, IBM Hortolândia, legal, nossos sócios lá, pessoal dando boa noite aqui, Graziane, fala IBM, BMista, fala Gama, Daniel, a Bruna também parceira, Roberto, Magazone, legal, cara, obrigado aí pelo privilégio aí estar acompanhando a gente sempre. Daniel Correia, Leonardo Filho, Robson da Costa, bastante gente. Pessoal, vamos lá? Então a gente já vai começar algumas semanas, a gente vai bater bastante papo, vamos trocar uma ideia, ver como a gente realmente faz um chatbot aí bem profissional, com bastante funcionalidade. Legal? Olha só, estou com a minha chefe aqui, a minha chefe está aqui na frente tirando uma foto. Deixa eu fazer uma cara bonita. Faz aí, Gama, dá um sorriso. Legal? Nossa chefe aqui é a Cláudia Musch. Quer dar um alô pra galera? A gente tem um monte de... essa aqui é a Cláudia Musch, a executiva de DBG, Oi, pessoal, Digital tudo bem? Group. Né? Aprendendo aí com Gama, Vamos contribuindo ver, para espero que sim. troca. A gente vai trocando experiências aí. Vamos ver se a gente Beleza. Bom talk. Valeu, Gama. valeu, até mais. Vamos lá, gente, olha só, então Graziane, tem bastante gente, legal? Vamos lá. Pessoal, tudo que a gente for falar, obviamente, a gente vai utilizar a plataforma IBM Cloud, então é importante. Então a primeira coisa, eu sei que tem gente que já conhece bastante o Watson Assistant, já falamos bastante de chatbot, mas vamos desvendar algumas coisas, a gente começa a ter experiência, eu mesmo, né? A gente se depara com alguns cenários, algumas situações, que a gente começa a perceber que a gente fazia errado, né? Que existe uma forma melhor de fazer, né? Existe várias formas de fazer um chatbot, não existe uma regra, né? Igual linguagem de programação, vamos fazer uma página web, se você pedir para 10 pessoas fazerem, cada um vai fazer de um jeito. Então, só para a gente alinhar, a gente vai trabalhar com a IBM Cloud, tá? A IBM Cloud é a nossa plataforma de Cloud Computing. Eu já vou passar para a tela aqui, legal, para todo mundo ver. Eu já estou na tela. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui. Gente, eu estou aqui no... o site, o URL ainda é bluemix.net, tá? Quem está com dúvida, talvez não conheça, rapidamente, só para entender um pouquinho da plataforma também que a gente vai utilizar, eu vou utilizar a todo momento a nossa plataforma de IBM Cloud, que é o bluemix.net. Por que é bluemix.net? Porque o nome dessa plataforma era bluemix.net. A IBM achou por bem mudar para IBM Cloud, sem um nome específico, ou seja, nossa plataforma de Cloud Computing. Tá? Então eu vou dar uma navegada muito rápida, até para a gente conhecer a plataforma, né? Ou seja, eu não uso só o Watson, a gente vai usar o Watson muito aqui, 90% do tempo. Mas não é uma plataforma só de Watson, né? É uma plataforma de Cloud Computing. Eu posso aqui
adquirir serviço de computer, de security, de DevOps, né, para criar um ambiente colaborativo, ou seja, tudo que eu preciso em termos de plataforma para desenvolvimento, gestão, monitoramento, como eu falei, para criar um ambiente colaborativo, de repente um time de desenvolvimento, eu tenho aqui na IBM Cloud. Então só um parênteses aí até para entender em que plataforma a gente está usando aqui, tá bom, gente? Entrei aqui no bluemix.net, para quem não tem conta, basta se registrar, utilizar aqui uma conta, que a IBM te dá a oportunidade de ter uma conta que a gente chama de Lite, que é uma conta onde você pode consumir a maioria dos serviços de forma gratuita para o resto da vida, tá? Aqui não, eu não estou falando de trial de 30 dias, trial de 60, 90, tá? Lógico que esse serviço tem um volume possível de utilização, essa é a ideia, né, para degustação, para experimentação, mas você pode experimentar. Agora, se você colocar um ambiente no ar, em produção, ambiente produtivo, e não ultrapassar essa camada free, vai ficar com a camada free e não vai pagar nada para IBM. Vamos lá, vou fazer o login, eu já tenho conta, vou fazer o login aqui. E a gente vai começar. Vamos hoje começar com o Atos Assistant, vou falar das diferenças, né, para quem já conhecia o Conversation, não teve a oportunidade de conhecer bem o Assistant. Vou falar no geral para quem está começando hoje, o que faz o Watson Assistant, tá? Sem problema, vamos falar no geral. Pode ser que a gente tenha que ir para um capítulo 2 para começar a falar de regression, né, de digression, falar de regex dentro, falar de slot, algumas dicas dentro de slot, como é que eu saio de um slot, como é que eu cancelo um slot, um formulário, a gente vai entender tudo isso, tá? Então talvez a gente tenha um capítulo 2 para a gente avançar e dar dicas, tá? Como eu falei, pela experiência que a gente tem, então a gente tem uma série de coisas que a gente acompanha alguns projetos, inclusive de cliente, e a gente sabe que existe algumas coisas do dia a dia que acaba pegando, né? Então eu vou tentar passar, gente, eu vou tentar colocar aqui todo o conhecimento que eu tenho, que eu não sei o quanto isso, se é vasto ou não, eu vou tentar passar todo o conhecimento que eu tenho em cima das APIs de Watson, para a gente desenvolver um chatbot. Deixa eu ver se tem mais gente aqui, ó, o Cícero Henrique, chatbot inteligência artificial, que te falei, tá comentando com alguém, Carlos Andrade, legal, Danilo, Márcia Golfieri, oi lindão, fala aí lindona, beleza? Legal, André, a Bruna, tem bastante gente. Vamos lá, gente, olha só, eu estou aqui na plataforma, então, de novo, nós estamos começando hoje o primeiro capítulo, espero que vocês me acompanhem. A gente vai fazer um chatbot aqui o mais inteligente possível, abordando uma série de questões, inclusive até de linguística, com dicas de como a gente deve planejar um chatbot, curadoria, log, analytics, né? Vamos fazer um curso avançado de chatbot aqui, legal? Vamos lá, gente. Estou na IBM Cloud, que é o bluemix.net. Acabei de entrar, né? De novo, quem não tem, só se registrar. Fui direto para o catálogo, legal? E vou mostrar rapidamente, para quem não conhece, o que é esse negócio de IBM Cloud. IBM Cloud é onde eu vou consumir o serviço para fazer o chatbot, mas eu tenho, como eu falei, né, a gente tem aqui a parte de... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Deixa eu dar um zoom. Vamos lá, mais um zoom. Opa, não está dando zoom, cara. Vamos lá, zoom. Beleza ou não? Foi. É o seguinte, então tem toda a parte de infra, para quem é da área de infraestrutura, e precisa de computador, de máquina. Agora está em delay aqui, ele deu um zoom maior aqui. Eu tenho storage, ou seja, estou falando de disco, espaço para gravar arquivo, para fazer backup. Network, posso comprar link dedicado, por exemplo, né, VPN, tudo que em termos de network, ou seja, serviços que vai te ajudar aí com a parte de network entre o seu data center, o data center da própria IBM Cloud, ou seja, eu quero fazer uma cloud híbrida, né? É por aqui que a gente vai estar mexendo no serviço, deixa eu até clicar aqui para ir mostrando para vocês, tá vendo? Eu tenho mais de 170 serviços aqui, tá, gente? Só para dar um overview, senão eu vou estar trabalhando com chatbot, uma plataforma, mas eu não faço ideia do que é a plataforma. Não, sim, todo mundo pode usar. Falei, tenho todos os serviços de forma gratuita no modelo Lite. Tudo que eu for fazer aqui, vocês vão poder estar utilizando, tá bom? De forma gratuita, não precisa passar cartão, nada disso. Security, containers, eu quero subir só um container, uma máquina.
uma máquina virtual, né? Na verdade aqui não estou falando de máquina virtual, eu estou falando aqui de container, de Kubernetes, né? De Docker, né? Coisa do tipo. A máquina virtual também eu vou ter, né? Isso aqui falando então do bloco aqui que a gente chama de infraestrutura. Na parte de plataforma, é onde eu estou com uma camada acima de infraestrutura, ou seja, eu não quero máquina, não quero VM, container, posso até querer também, mas em cima dela eu quero uma plataforma. O que é plataforma que a gente entende como plataforma? É a infraestrutura já com alguma coisa em cima, ou seja, com banco de dados, com application server, já com os runtimes da vida para executar soluções em Java, Node.js, por exemplo, isso aqui que eu estou falando, né? Java, SDK de Node.js, Go, Python, Ruby, PHP, assim por diante. Eu quero, tem blockchain, temos blockchain, dá para experimentar blockchain. Aqui Application Service, aí eu tenho uma série de serviços para te ajudar com a questão de gestão, administração, monitoramento de aplicações, DevOps, só para passar, tá gente? Só para assim, qual é a plataforma que a gente vai trabalhar esse chatbot? Essa plataforma, IBM Cloud, vocês podem utilizar de forma gratuita. Legal? Olha só, Finance, Functions e assim por diante, tá gente? Functions as Service, Integration, ou seja, a parte de integração entre Data Center e IBM Cloud, outras integrações, a internet das coisas. Eu vou mostrar também nesse bot aqui como é que a gente integra, por exemplo, eu quero fazer automação comercial, automação industrial, residencial, onde eu tenho sensores, eu quero falar com bot, eu quero falar em linguagem natural. E aí, tem alguma evidência de vazamento de gás? Como é que está o aquecimento do motor, né? Ou liga tal coisa, desliga tal coisa, a gente vai poder fazer isso também. Né? Mobile e assim por diante. Tudo bem, gente? Então depois dê uma navegada, clicando aqui, e a gente vai direto para o Watson. E a gente vai ver aqui dentro da categoria de Watson. Gente, para quem não conhece o Watson, rapidamente também, que de repente o Watson pode parecer óbvio para a gente, para algumas pessoas que estão conectadas, mas nem para todo mundo. Quando a gente fala de Watson, são serviços que têm capacidade cognitiva da IBM, que tem inteligência artificial, que foi desenvolvido para dar inteligência artificial aos sistemas. Legal? Então, o que é inteligência artificial? De uma forma artificial, dar inteligência para os sistemas, para as máquinas. As máquinas ficarem inteligentes como os seres humanos. A ideia é que a gente imite o homem. Né? E aí eu dou algumas capacidades cognitivas para que eu dê inteligência para a máquina. Né? Então, alguém aqui na IBM, desenvolveu algoritmos, ou seja, programa de computador. Ou seja, no fundo, por trás de tudo isso, eu tenho, óbvio, programas de computador que a gente pode chamar de machine learning, deep learning, com várias técnicas dentro de cada dessas categorias, que são matemática e estatística. Não importa, a gente não tem que se preocupar com isso, porque esses caras desenvolveram esses programas e colocaram isso numa caixa preta chamada API, ou seja, REST API, e aí eu consumo. Então, eu, usuário final, eu não quero programar machine learning e deep learning. Óbvio, se eu tiver necessidade, aqui, como eu falei, o Watson pode não resolver 100% dos cenários. Então, eu vou desenvolver uma camada em machine learning e deep learning, fique à vontade. Mas eu tenho muitos serviços aqui que me resolve boa parte dos cenários, tá bom? Então, esse serviço, então, alguém programou, colocou numa caixa preta, agora eu, através de machine learning, através de uma ferramenta de tool, a maioria deles tem ferramenta aqui online, onde essa ferramenta me ajuda a ensinar o que eu quero ensinar para esse serviço e a gente vai consumir, que é o caso do Watson Assistant. Então, a gente tem o Watson Assistant, que é para conversation, né? Eu estava falando, a gente era Watson Conversation, mudou para Assistant. Conversation eu vejo muito mais como uma questão intelectual, né? Ou seja, eu estou dando capacidade de conversação, só que a gente acho que promoveu o Conversation para um assistant. Né? Então uma coisa é poder conversar, eu não quero fazer um bot para conversar, eu quero fazer um bot para ser um assistente. Tudo bem, gente? Então fica legal o nome, Assistant. Depois eu tenho o Discovery, ou seja, o Discovery já é para fazer descoberta, eu tenho uma base de dados, ou seja, não tem uma resposta estática. Eu vou ter uma base de dados com uma série de documentos, poderia ser leis, por exemplo, de CLT, e aí baseado, inclusive no próprio Assistant, eu poderia fazer uma pesquisa dentro dessa base, que também tem inteligência artificial, vai usar linguagem natural e tudo mais. Aí eu vou para machine learning, para desenvolvimento de realmente, aí eu vou desenvolver machine learning específicos, para aquilo que não me resolve aqui, eu posso resolver coisas do tipo análise preditiva, né? Language Translator, eu pretendo usar também no Language Translator, né? A gente fazer um bot que fale 2 idiomas, né? Gente, essa é uma técnica que eu uso, que algumas pessoas podem criticar, falar, Gama, você vai fazer um bot, cara, em português, que você vai traduzir para o inglês.
E aí ele vai pegar a resposta, né, que vai estar, quer dizer, na verdade eu pego alguém que vai falar inglês com esse bot, eu vou traduzir para o português, vou mandar para o meu bot em português, ou seja, traduzindo, né, vou estar traduzindo um texto que vem em português para o inglês, ou do inglês para o português. Isso é perigoso, né? Então eu tenho que verificar, eu tenho que analisar se o cenário admite, se dá para correr o risco, de repente eu estou perdendo 5% de acuracidade, e aí eu assumo o risco, tá? Então, gente, não é, ó, gente, para fazer bot, multi-idioma, tem que se usar o Language Translator. Não, eu vou usar, funciona 95, 96% dos casos que eu tenho, eu assumo o risco, tá bom? Pode fazer dois bots, um em inglês, outro em português e outro em espanhol, e aí você vai dando manutenção nos três. Tá legal? Ainda mais quando você fala assim, vamos falar de leis, né? Então eu fiz um bot para leis, e às vezes as leis mudam, a forma de falar de lei, de alguma coisa é diferente no idioma. Então, gente, estudem, eu vou usar o Language Translator para traduzir. Knowledge Studio, tem aqui um outro serviço. Esse cara é para a gente desenvolver modelos, tá? Modelos customizados. Por que modelos? Porque eu posso usar, por exemplo... Opa, tchau, chefe, até mais. Eu posso usar modelos customizados porque eu uso o NLU. O NLU é um serviço do Watson que entende linguagem, né? Ele captura, ele extrai informação. Então o NLU é para extrair informação dentro de um dado não estruturado. Eu posso criar modelos. Gente, a gente vai ver tudo isso, tá? Então não se preocupe, a gente não precisa... Só para dar um overview, Natural Language Classifier a gente vai ver também, provavelmente, não sei, não tenho certeza, vamos ver. Já falei do NLU. Personality Insight, aqui não é bem o caso, até poderia, mas o Personality Insight é muito mais para eu entender os traços de personalidade de um indivíduo, baseado na forma que ele escreve e tal. Speech to Text, sim, né? Ou seja, eu vou pegar um áudio e transcrever, né? Aí passo para o assistant vê qual é a intenção, vê a resposta, me manda de volta, aí eu passo para um outro cara chamado Text to Speech, ou seja, pego o texto, coloco em áudio e respondo em áudio, ou seja, falo com o meu bot em áudio. Aqui, Tone Analyzer, para entender linguagem, estilo de linguagem. Esse cara está angustiado pelo estilo de linguagem, ou seja, não é entender sentimento e emoção, eu quero entender estilo de linguagem. A linguagem que ele está usando mostra que ele está angustiado, que ele está bravo, que esse cara está satisfeito, né? Legal? Visual Recognition, aqui para trabalho de Vision Computing, ou seja, entendimento de imagens. E aí o Watson Studio é onde, por exemplo, eu crio modelos, né? Eu faço, ensino o Visual Recognition, né? O Visual Recognition ele já vem com alguma base, algumas classes pré-configuradas pela IBM, mas eu posso fazer algo específico, né? Para peças de carro, peças de aviões, eu quero que ele reconheça, sei lá, peças de obra de construção de prédio, de viaduto, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa específica, legal? Então vamos lá, gente, olha só. Então hoje é o Watson Assistant. Como é que eu uso o serviço aqui no IBM Cloud? Eu clico no serviço. Então lembra, tá vendo? Não? Aliás, eu não falei, desculpa, vamos voltar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar. Eu não comentei uma coisa importante, todo mundo está vendo aqui Light, gente. Então quando vocês fizerem um registro agora, né, até brinco, hoje na madrugada, eu tenho certeza que as pessoas vão mexer com isso aqui. Quando vocês forem brincar com isso, o que eu falei do modelo que vocês não pagam, vocês vão se registrar e usar, é o Light. Tá vendo que aqui a maioria, tudo tem Light? Significa que esse serviço você não paga e vai consumir uma determinada camada, a IBM vai deixar você consumir, tá bom? Então, o que é Light você pode se registrar e usar hoje, não tem que pagar nada para a IBM. Aqui, ó, o Watson Assistant. Então vamos lá, gente, vamos começar aqui nosso hands-on. Vamos falar um pouco do Watson Assistant. É interessante dar uma olhada aqui no descritivo, né? Ele vai explicar que ele adiciona aí o entendimento, uma interface de linguagem natural. Esse é o grande objetivo, né? Porque, gente, é o primeiro grande objetivo num chatbot. E o grande desafio ao longo desses anos todos, desde o primeiro chatbot, que foi a Elisa, de 1966, o grande desafio é entender a linguagem natural, né? Eu não quero que a pessoa fale algumas palavras e eu capture a palavra para tentar entender o que a pessoa está dizendo, né? A pessoa falou saldo do banco, pô, ela está querendo saldo do banco. Não, não quero isso. Eu quero entender linguagem natural. O que é linguagem natural? Eu quero chegar, cara, eu estou precisando saber quanto eu tenho de recurso no banco. Isso é linguagem natural. E aí o sistema que tem inteligência artificial por trás, ele vai dizer para mim que a intenção da pessoa é saber o saldo da conta, né? Por exemplo. Legal? E aí ele está explicando aqui, né? Está dando uma explicada a respeito do serviço. É importante ver a documentação, tem uma documentação bem legal, as APIs do Watson,
Legal? Aqui é um descritivo, ele vai mostrar algumas imagens de como usa a ferramenta, né? Aliás, sendo bem sincero com vocês, essas imagens aqui são antigas, tá? Isso aqui ainda é do Watson Conversation, então está ultrapassado aqui, o pessoal não atualizou ainda essas imagens. Mas não importa, a gente não precisa dessas imagens, mas se for o caso, dá uma olhada, porque o entendimento dessas imagens vai te dar já entendimento mesmo que a gente utilize essas telas de forma diferente. Então é importante que a gente entenda a intenção, entidades, como é que a gente desenvolve o fluxo do diálogo. Legal, gente, olha só. Aqui, preço, falei, o Lite, que é o que todo mundo vai ter acesso, free, não paga nada. O que não paga nada? 10 mil chamadas de API. Né? Então, eu dei bom dia para o bot respondeu bom dia, uma chamada. Eu quero saber o saldo da minha conta. Ele respondeu, segunda chamada. 10 mil por mês. Todo mês ele zera e você continua usando, tá bom? E aí, depois disso, eu tenho outros planos. Então, Gama, eu não vou usar 10 mil, cara. Eu fiz as contas aqui e vou usar 5 milhões por mês. Então, cara, você vai pagar. Isso aqui é um preço que a gente, eu até brinco, que é um preço para os mortais, né? Para nós aqui, né, que está usando cartão de crédito. Se você passar o cartão de crédito, você vai pagar 4 décimos de centavo de real. Né? O preço é em reais, é brasileiro, ele não é convertido de dólar para real, tá? Ele é mais barato aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, porque lá você paga 2 décimos de centavo de dólar. Né? Legal, gente? Então, só fazer os cálculos aí, vocês vão ver que é barato. Eu já fiz um cálculo aqui para 300 mil interações no bot, você vai pagar mais ou menos 600 dólares. Em reais, que aqui é mais barato, você vai pagar 1.200, 1.300 reais para 300 mil interações, ou seja, 1.300 reais eu não consigo contratar uma pessoa que faça um serviço como o bot 24/7. Né? Legal? Então, sem mais delongas, isso aqui para explicar um pouquinho o serviço. Eu vou colocar um nome aqui, ó. Esse é o nome do serviço, é um nome interno, né? Tá? Então, não precisa mudar o nome, mas vou mudar, porque eu tenho vários, o Watson Assistant aqui, vou colocar aqui, ó, QT, e aqui vou colocar capítulo, ou não, vou colocar trilha. Assim eu sei que aqui eu estava falando de trilha. Aonde que roda a plataforma? Em 4 regiões, UK, Sydney, Germany e US, ou seja, Alemanha, Estados Unidos, na Austrália e lá no Reino Unido. Eu vou deixar aqui para US South, porque em termos de latência é melhor para a gente, e a maioria, eu tenho muito mais serviços aqui em US South. Sérgio Gama, deixa eu ver, eu vou colocar aqui, ó. Ele está colocando aqui no meu... Não quero aqui. Vou mudar essa conta, não quero aqui nessa minha conta, nessa organização. Vou colocar aqui na outra, de Ecosystem. Eu tenho muito mais serviços aqui, capacidade. Então vamos colocar aqui. Aqui eu vou mudar para US South, que é onde está a IBM Cloud. Aqui é a conta que eu uso lá fora. Isso aqui é meu espaço. Legal, gente? Só isso. Tá? No caso de vocês, quem se registrar hoje, não precisa mudar nome, nem mudar nada aqui embaixo. Tá? Vamos lá. Create. Então, gente, o que eu estou fazendo agora? Eu estou criando um serviço chamado Watson Assistant. Vamos de uma forma similar, como se eu estivesse entrando num gerenciador de banco de dados, de um Create Database, banco de dados vazio. Tudo bem? Assim, essa é uma analogia interessante. Eu estou dando um Create Database, acabei de criar um banco de dados. Legal? Beleza, ele já está criando aqui todas as informações necessárias para o meu serviço está criado, ele já me deu as credenciais do meu serviço, ou seja, Gama, programo iOS, Android, eu programo PHP, Java, não importa. Cara, eu falei para vocês que isso aqui é um REST API, então ele já me deu um endpoint e já me deu as credenciais, é isso que eu preciso, lógico, eu vou baixar o SDK, se for no ODS, vou dar um npm install lá no Watson Developer Cloud, não lembro o nome do SDK, acho que é isso. Baixo o SDK e uso. Está aqui o endpoint, está aqui o username, password. E aí, gente, eu tenho, vou dar uma olhada na documentação, né? Eu tenho toda a documentação, falei para vocês, está aqui o API Reference, vou até abrir o API Reference. Gama, não quero usar esse cara, me fala como é que eu acesso esse API, eu me viro. Então tá bom, ou já conheço, como é que eu faço para eu me virar com essas APIs? Está aqui. Ele abriu um negócio chamado, vamos lá, ele está abrindo ainda, que é o nosso API Reference. Né? Então tem toda a documentação da API aqui. Gama, eu programo em Node.js. Então tá bom, eu tenho aqui um tab aqui, onde ele mostra os serviços que eu tenho aqui dentro dessa API
para quem programa Node.js. Então está aqui a documentação, tá? Sem problema, ele está abrindo ainda. Deixa ele terminar de abrir, ou seja, estava aqui. Não vou startar chat, fecha. Fui no API Reference, ele vai abrir aqui uma página. Gente, estudem, né? Estudem mais a fundo as APIs, como é que chama, quais são os serviços, como é que passa parando, o que recebe de volta. A gente vai falar a respeito disso aqui no decorrer do nosso Quarta-Tech. Eu programo em Java, está aqui uma aba, está aqui o tab, aqui quando eu tenho todo o descritivo de todas as chamadas das APIs, todos os serviços disponíveis. Como é que eu instalo, tá vendo? Lá, aqui é o Node.js ainda, né? Mas o que eu devo instalar, tá vendo? Tá? Quais são os packages, né, que eu tenho que colocar, o SDK, né, em Java. O Java mudou um pouquinho, né? Lógico, não é a mesma coisa que o Node.js, e Python. E eu posso começar a fazer chamadas APIs via curl no terminal aí também, utilizar. Tá bom, gente? Então dê uma olhada. Vamos lá. Uma coisa legal também do Watson Assistant é que eu tenho um tool, né? Eu tenho uma ferramenta. Então eu vou criar meu bot baseado numa ferramenta que ele me dá. Eu sou obrigado a usar a ferramenta? Não, você pode fazer tudo via API. Tudo que a gente vai criar aqui, gente, dá para fazer via API. Quer criar a sua interface? Pode criar. Então eu vou dar um Launch Tool e eu vou começar um bot. Vou começar a desenvolver esse bot baseado em algumas intenções que eu vou criar, né? E vou dando exemplos, tá? Vou falar a respeito disso direitinho aqui, dar algumas dicas, de novo, né, como eu falei, baseado na nossa experiência. O pessoal está falando aqui, eu não estou podendo olhar aqui, mas ouvir, tem muita gente, cara, muito legal, muito bacana. Espero poder ajudar algumas pessoas aí, se eu puder ajudar aí de 50 pessoas, ajudar 5 pessoas em algum projeto, ou aprender alguma coisa e falar um dia para mim, Gama, pô, eu vi aquele Quarta-Tech, foi bacana porque isso mudaram algumas coisas, ou eu ingressei para uma nova profissão, ou eu consegui um emprego, acontece às vezes, né? Isso é bem legal. Olha só, gente, eu estou aqui na documentação, legal, dê uma olhada nessa documentação. Gente, eu sou um cara também que é difícil olhar a documentação, né? Eu quero mexer, eu quero ver, depois que eu apanho eu começo a ler alguma coisa. Mas dê uma olhada, pessoal, que tem muita gente que gosta de ler documentação, tem uns vídeos bacanas aqui que fala a respeito do Watson Assistant, né? Tá aqui explicando, criando o Watson Assistant para desenvolver o chatbot, legal? Depois vocês olham isso aqui, na madrugada aí, depois da meia-noite. Vamos entrar aqui em Workspace. O que é o Workspace, gente? O Workspace é domínio de conhecimento, né? O que seria um domínio de conhecimento? Eu estou com um serviço onde eu tenho a possibilidade agora de desenvolver um bot. Mas eu não vou, por exemplo, se eu pegar um projeto, sei lá, na Coca-Cola, né? Eu não vou desenvolver um bot para a Coca-Cola inteira. Né? Eu vou desenvolver um bot por área de conhecimento, por domínio de conhecimento, porque é mais fácil eu criar um projeto em cima disso, gerenciar esse projeto, inclusive junto com a área usuária, do que eu ter para a Coca-Cola inteira. Se eu tentar resolver o problema da Coca-Cola num bot, eu estou enrolado. Então eu vou na área de suporte. Pessoal, quais são as áreas que a gente poderia colocar um chatbot? A área de suporte, por exemplo. Então eu vou para a área de suporte e crio aqui Coca-Cola Suporte. Eu falo com um usuário específico dentro da área, vou trabalhar nesse projeto com essas pessoas dessa área. É mais fácil gerenciar, inclusive versionar, né, publicar esse chatbot, ajustar, porque eu vou falar diretamente com essas pessoas, tá? De novo, eu até brinquei aqui, coloquei aquele negócio de um Create Database, aqui dentro seria como se fosse um sub-database, então como se fosse database também, vamos pensar em banco de dados, eu vou criar um banco de dados, eu não vou criar um banco de dados chamado Coca-Cola, né, gente? Eu crio um banco de dados chamado RH Coca-Cola, financeiro Coca-Cola, e aí eu vou criando as tabelas, então é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou criar aqui um novo workspace, legal? Pessoal, eu sinceramente eu não pensei no que a gente deveria criar, tá? Eu vou pensar em alguma coisa que é um negócio que a gente tem feito. Eu vou fazer um para atendimento de banco, tudo bem? Então eu vou colocar aqui, ó, banco, tá? Para banco, e aqui o idioma, né? Qual é o fonema que ele deve entender? Lógico, aí ele tem vários idiomas e a gente vai trabalhar com português brasileiro, tá bom? Eu poderia descrever que esse bot é para atendimento de banco e o propósito dele é para atender solicitações como ou interações com clientes a respeito de saldo, transação tipo empréstimo. Não, vou deixar sem descrição, não preciso, né, gente? Mas para quem está gerenciando bots é interessante colocar uma descrição.
Tem que pensar que uma hora a gente não está aqui, vai ter outra pessoa fazendo manutenção, né, nesse bot. Aí nós vamos entrar aqui, gente, num campo super importante, tá? Chatbot no geral. Para que eu estou com uma ferramenta, eu não vou, como eu falei, não vou desenvolver machine learning, deep learning, né? Mas eu estou usando uma ferramenta que já por trás dela eu tenho, com certeza, machine learning e deep learning profundo, né? E aqui eu preciso entender duas coisas. Então, quando eu for desenvolver um bot, eu quero automatizar um atendimento. Bot é isso, né? De novo, gente, a gente chamava o Watson Conversation, agora Assistant. Por isso que eu acho que tem muito a ver Assistant, porque eu não quero criar um bot para que eu possa conversar com ele, não é essa a ideia, né? Eu converso com o ser humano, vamos nos humanizar nesse sentido. O Assistant tem mais a ver com o nome porque é um assistente, né? É um assistente virtual, eu estou automatizando uma interação. Então, se eu estou automatizando uma interação com o cliente, né, que é a maior parte dos casos, que a maioria das empresas no mundo estão fazendo, eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que falar, primeiro, né, vamos falar de projeto de chatbot. Gente, quem desenvolve projeto de chatbot, eu desenvolvo, eu brinco com chatbot, mas não é tecnólogo, né, não é o Sérgio Gama. É o Sérgio Gama porque ele conhece a ferramenta. Ele tem como pelo conhecimento tecnológico, talvez ele consiga integrar a minha página web, né, uma aplicação iOS e assim por diante. Mas eu preciso de gente da área. Eu falei aqui do suporte, por exemplo, Coca-Cola. Eu preciso de gente da área e trago essas pessoas para trabalhar no projeto, tá, gente? Então, assim, dica, tem que ter tecnólogo, sim, mas, gente, eu tenho que ter gente que entenda os dados, né, os dados que vão fluir nessa conversa, nessa interação com os clientes. Eu preciso ter gente de comunicação, gente de linguística. Comunicação porque eu vou estar falando, de repente, com o público, né? Será que é o tecnólogo que vai dizer qual é a melhor resposta para uma determinada pergunta? Não. É um cara de comunicação, um cara de marketing, né? Quem é que fala? Quem que diz como é que tem que ser falado com o público? Qual que é a melhor forma, né? Então, dica, né? Então fica mais uma dica aí, hashtag fica a dica. Eu preciso de gente de tecnologia, eu preciso de gente que entenda esses dados, que entenda essas interações, quando acontecem interações, de que forma, que depende do público, e como que eu devo me comunicar com esse público, tudo bem? Então aqui eu criei um assistant para banco, genérico, eu estou fugindo do que eu falei para vocês, né? Estou criando para banco no geral, mas tudo bem, como exemplo vale, mas para banco eu teria aqui empréstimo, existe uma área de empréstimo gigante dentro dos bancos. Empréstimo é uma área muito grande, gente. A gente tem empréstimo imobiliário, empréstimo pessoal, CDC, leasing, de tudo, né? De tudo que você imaginar. Então, assim, eu não faria um bot tão abrangente. Eu faria um bot de empréstimo no banco tal, banco X, empréstimo imobiliário. Tudo bem? E talvez dentro do imobiliário, até para facilitar a gestão, talvez dentro desse banco eu tenha empréstimo imobiliário residencial e comercial. Talvez eu quebre isso, eu tenho dois. Talvez eu quebre ainda mais dentro do comercial. Eu quebre por indústria, sei lá. Tudo bem, gente? Quanto mais quebrar, melhor para gerenciar. E aí, na hora que vocês vão ver que a gente vai criar intenções, até para diminuir questões de ambiguidade, né? Porque quando fala de empréstimo, posso estar falando de vários empréstimos, se tiver muito específico, então vai me facilitar. Olha só, então intenção, eu preciso ir até a área e falar assim, quem vai trabalhar comigo da área? É a área de suporte que eu vou fazer? É a área do banco? Aqui eu falei de banco, né? Eu preciso de alguém que me ajude para saber o seguinte, qual que é a intenção do usuário? Qual que é uma outra intenção? Me fala as principais intenções, né? A outra dica também para bot, gente, não tenta resolver tudo, né? Não, eu tenho intenção de comprar pizza, intenção de as intenções comuns para pizzaria, né? Comprar pizza, reclamar, a intenção de saber o status, né? Não chegou ainda, o cara está desesperado. Agora, o cara tem uma intenção o cara quer pedir uma receita. Isso é comum? Isso é incomum. Então vamos tentar trabalhar lá com a que a gente chama de cauda longa, cauda curta ou Pareto. Tenta resolver aquele caso que tem maior demanda, né? Então, pedir pizza. Na pizzaria, pedir pizza. Se eu resolver pedir pizza, eu posso fazer atendimento humano com reclamação, porque, pô, de 20 pedidos de pizza, eu tenho uma reclamação. Cara, então vamos esquecer reclamação agora na versão 1 do bot? Então a intenção é isso, tá, gente? No caso do banco, por que um cliente liga para um banco? Qual que é a intenção dele? É isso que é a intenção. Tá? Eu estou identificando aqui as intenções do usuário, do cliente, da pessoa que está do outro lado falando com esse bot. No caso aqui, para um banco.
né? Ou seja, não é conversa, não é sobre qualquer coisa. Então, a gente vai criar umas intenções, tá? E vai ficar mais tranquilo aqui para a gente entender. Então, eu vou dar um ad intente, legal? E aí eu vou dizer aqui, começa sempre com hashtag, o nome dessa intenção. Lembra que eu estou aqui trabalhando num sistema com o Watson Assistant, ele não sabe nada ainda. E aí eu vou dizer, Watson, o cara pode pedir saldo, tá bom? Está sendo muito abrangente, muito genérico, mas é mais para entendimento de intenções, entidade, criar o diálogo. Poderia colocar um descritivo, saldo, a pessoa pode pedir o saldo, blá blá blá, não vou fazer. Eu venho aqui, dou um create intent, ele criou essa intenção e está me esperando, aguardando que eu dê exemplos. Então, gente, o que é, como é que funciona o sistema cognitivo? Vamos voltar um pouquinho atrás e falar de machine learning, o que está sendo desenvolvido por trás aqui, né? Eu tenho inteligência artificial. Como é que eu dou inteligência artificial para um computador? Entende-se que para eu dar inteligência artificial, que é muito mais conceito e não tecnologia, eu preciso usar uma tecnologia que simule capacidades cognitivas. É assim que eu dou inteligência, é assim que o ser humano obtém conhecimento. Então eu dou capacidade cognitiva, né, que a gente chama então de machine learning. E aí que são algoritmos que vai entender padrões, por exemplo, vai classificar e tudo mais. Neste caso, por que eu falei tudo isso? Eu tenho isso na ferramenta, então não preciso programar. A ferramenta está aguardando que eu dê exemplos. A gente funciona, nós seres humanos, através de exemplos e com os exemplos eu classifico de alguma coisa. Classifiquei de saldo e eu vou dar exemplos já na ferramenta. Legal? Então eu vou falar assim, qual é o meu saldo? Tudo bem? É um exemplo. Então, Watson. Então, para a intenção saldo, qual é o meu saldo? Quanto tenho de saldo? É um exemplo. Outro exemplo é, vamos lá, está pensando na vida, gostaria de saber meu saldo. Gente, eu preciso de pelo menos 5 exemplos, tá? Senão não faz sentido. Ele aprende porque ele vai reconhecer padrões aqui, né? Então, eu não tenho como mandar uma frase só para ele e agora a partir daí ele vai conhecer. Agora, eu preciso mandar todas as variações? Não, eu preciso pelo menos 5, tá? Então, tenho recursos aí no banco? Sei lá se esse é um exemplo. Mas para mim aqui é um exemplo. Gente, quem está me dando exemplo é a pessoa da área, tá? É o cara do banco. Está dizendo, as pessoas ligam, normalmente falam desse jeito. Preciso saber meu saldo. Pronto. É isso. E aí eu vou fazendo. Então aqui tem 5 para mim o suficiente. Dica. Gama, interessante eu colocar 1000, vai ficar mais esperto no meu bot? Não. Você vai, com certeza, vai complicar a cabeça do seu bot, gente. Alguns números assim para você começar um bot. Pensa que um bot como ser humano, eu estou ensinando, primeiro dia de trabalho, eu estou ensinando algumas coisas, dando alguns exemplos, dizendo para ele, quando as pessoas falam assim, ele está pedindo saldo. Legal. Agora, posso falar isso vamos passar no ser humano. 1000 exemplos. Depois de 3 dias o cara tá louco te olhando e já tem coisas que você já criou ambiguidade dentro de uma intenção só e ele já não tem certeza do que é essa intenção. Tudo bem? Então assim, gente, número mágico, 10, 15, coloca o bot em produção, faça curadoria, a gente vai falar de curadoria. A partir da curadoria eu vou entender se eu preciso alimentar com mais exemplos, né? Que caminho eu vou tomar com esse bot, né? Ou se de repente até uma intenção vai sumir, porque na verdade essa intenção deveria se fazer parte de outra. Tá bom? Então, número mágico aqui, 10, 15, se quiser deixar ele bem legal. Coloquei 5 para mim é suficiente, ele resolve. Tudo bem? Tem uma intenção. Saldo. Posso perguntar qualquer coisa para esse bot? Todo mundo acha, eu vou mostrar bot. Posso perguntar qualquer coisa? Não, você não pode perguntar qualquer coisa, porque o bot só vai saber responder aquilo que eu ensinei. Eu acabei de ensinar para ele como é que as pessoas falam a respeito de saldo. Não adianta perguntar sobre a lua, sobre empréstimo, endereço de agência bancária, porque eu ensinei para ele só saldo. Eu quero ensinar outras coisas? É importante, meu. Você está fazendo para banco, vamos ensinar outras coisas? Porque saldo, você está resolvendo aí 40% da operação do banco. Pô, que legal, já é interessante. Se eu der o saldo, o banco me falou o seguinte, Gama, eu tenho aqui 200 pessoas e 50% da minha operação é para responder saldo. Isso não é verdade hoje, né, gente? Ninguém liga para banco para saber saldo, mas vamos, só para vocês conhecerem aqui um pouco da ferramenta. Cara, se resolve 100%, pô, vamos trabalhar nesse bot só de saldo? Pode ser. Só para responder saldo? Vamos. Agora, a gente vai ter que humanizar também, né? Então vamos criar outras coisas, mas no caso aqui não vai ser só saldo. Vamos fazer o seguinte, a pessoa pode pedir
Fazer um banco aqui simples, tá, gente? Longe. Gente, aqui é outra dica. Aqui é nome de variável. Esse hashtag, o nome que eu estou colocando na frente é variável. Não coloque acentuação, não coloque espaço, não coloque underscore. É o nome de uma variável. Quem é programador sabe do que eu estou falando, tudo bem? Empréstimo. Como é que as pessoas pedem empréstimo? Sei lá, direto. Eu quero um empréstimo. Opa, vou escrever aqui direitinho. Pessoal, não coloque gíria aqui para o WhatsApp aprender gíria, tá? Não precisa. Porque a gíria, na verdade, acaba entrando no contexto no geral, você troca uma palavra ou outra com uma gíria, então, pelo padrão, o WhatsApp vai reconhecer e identificar o significado da frase, porque é isso que ele faz no final das contas, tá? Eu quero um... Então escreva no português bonitinho aqui, tá? Deixa que o WhatsApp depois se vira com gíria, essas coisas. Eu quero um empréstimo, né? Bem direto. Eu posso pedir um empréstimo? Opa. Aqui não teria problema não colocar o acento, tá? Posso pedir para empréstimo? Preciso empréstimo. Preciso de um empréstimo, né? Gostaria fazer de empréstimo e saldo, tá, gente? Super simples. Gostaria de, mas a gente vai acabar olhando bastante features aqui dentro dessas duas intenções. Gostaria de saber se posso pedir um empréstimo, sei lá. Tudo bem? Eu acho que eu tenho 5 exemplos aqui. Não, tenho 4. Eu tenho limite pré-aprovado. É uma forma também, né? Perguntar a respeito de empréstimo. Legal, 5 exemplos. Pronto. Esse bot para esse banco vai resolver um problemão, porque ele vai falar de empréstimo, se a pessoa tem direito ou não, e vai falar de saldo. Legal. Perfeito. Tudo bem, gente? Vamos humanizar um pouco este bot. Aliás, para humanizar, eu vou colocar aqui, ó, vou falar de algumas coisas da ferramenta que eu não falei, tá? Vamos lá. Eu fui direto na intenção, acho que todo mundo entendeu. Pessoal, eu posso fazer isso junto com o usuário, explicar para o usuário como é que se identifica intenções e ele montar uma planilha para mim. Ele não vai mexer nessa ferramenta. Então eu falo para ele assim, ó, cria uma planilha com 2 colunas e me coloca os exemplos para uma intenção. Eu explico primeiro o que é intenção. Ele, legal, entendi. Coloca lá o nome de uma intenção e coloca exemplos. Coloca numa planilha para mim e me dá. Ele vai ficar trabalhando lá, sei lá, uma semana, 2 dias, 3 dias, não importa. Ele vai me passar a planilha e falar, Gama, tá ok, então eu posso fazer um import aqui, tá, gente? Aqui, ó. Eu posso fazer um upload, né? Um import desse CSV num formato com 2 colunas, tal, bem simples, e aí ele importa aqui todas as intenções. A outra coisa é, cara, eu quero guardar, eu quero mandar isso no CSV para o cara continuar trabalhando. Eu já fiz um exemplo, mostrei para ele, de repente estou mostrando isso aqui para ele agora. Eu baixo isso aqui também, né? Vou fazer o export, tá aqui, ó, CSV format, tá? E aqui, gente, apagar, né? Posso vir aqui apagar todos, aqui clico aqui, apago, né? Tranquilo para todo mundo isso aqui, né? Isso aqui hoje é básico. Posso, se eu tiver muitas intenções, tiver uma frase, será que tem uma frase que fala alguma coisa de logística? Não sei, não lembro das intenções. Eu posso dar um find aqui, ó. Isso aqui é novo, inclusive. Isso aqui não tinha algumas semanas atrás. E aí, gente, uma coisa legal que eu tenho também, o pessoal perguntava muito, é assim, Gama, cara, mas porra, toda vez eu tenho que colocar bom dia, boa tarde, oi, tchau. São coisas meio básicas, né? Quando você estabelece uma interação com o cliente, com quem quer que seja. A IBM não tem isso, a gente não tinha, né? São os chamados aceleradores. Mas agora a gente tem. Então a gente vai até usar. Então eu já criei um empréstimo, criei saldo. Agora vamos usar alguns aceleradores, alguns templates aqui. Então a IBM tem um catálogo aqui de conteúdo, né? Eu quero usar para banco. Aliás, para banco está aqui, ó, né? Mas a gente vai fazer o nosso, tá? Controle de bot, né? Funções que permitem navegação dentro de uma conversação, né? Então controle é tipo cancelar, não quero mais, desisto, tal, coisa do tipo. Atendimento, e-commerce, geral é legal, ó. Então geral, posso dar uma olhada aqui, tá? O que tem no geral, né? Não sei, vamos dar uma olhada. O que eu tenho no geral? Deixa eu ver se me interessa. Pedir uma piada.
Se o cara pergunta se é humano ou bot, é uma coisa muito comum, né? Com quem eu estou falando? É uma pessoa, né? Um bot. Ah, aqui se eu quero conectar um agente, né? Cara, eu não quero falar com robô não, dá para falar com o ser humano? Então tem coisa desse tipo. General End, né? Tchau, não quero mais, vou sair, blá blá blá, né? Que mais que tem aqui com uma coisa legal? Né? Feedback negativo, preocupações de segurança, greetings, né? Saudação, que é uma coisa que a gente usa. Obrigado, só pensei em dar um oi, blá blá blá. Legal, tem alguns exemplos. Se vocês acharem que funciona, gente, aqui foi já criado pela IBM, cara, eu vou usar. Então tá, então vamos voltar aqui. Vamos usar o General. Vamos usar. Vou dar um Add to Workspace. Ele vai colocar aqui, ó, 10 intenções. Tudo bem? Já colocou. Então nas intenções, eu agora tenho... A gente tem que tomar cuidado, né? A gente precisa tomar cuidado porque isso aqui com o que eu já criei, eu já passei por isso, você cria ambiguidade entre aquilo que você já criou e você colocou alguma das outras ali do content catalog, então dê uma avaliada, vê o que tem aqui dentro, vê se faz sentido, né? Então eu tenho um monte de coisas. Então o Watson, aliás, gente, deixa eu entrar aqui, ó, só para vocês verem. Ó, o Watson tem training, tá? Porque eu estou adicionando intenções. Ele está rodando machine learning lá, entendendo os padrões. Deixa eu ver o que esse cara está falando, esse texto, deixa eu ver qual é o padrão, criando regras e tal. Legal? Tá lá, trabalhando. Gente, eu tenho aqui empréstimo, saldo, e aí eu tenho general. Com feedback negativo, cara, não estou gostando desse serviço, é ridículo, blá, 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 alguma coisa positiva, pô, que legal, parabéns, qualquer coisa. Aí questões de preocupação com segurança e tal, mas a gente pode não precisa usar todos, tá, gente? Piada, não quero usar piada, mas tudo bem, tá aqui, posso apagar. Cara, não quero usar piada, eu não quero, se o cara perguntar se é humano ou bot, também não vou usar agora, posso apagar, não quero. Eu vou aproveitar esse conteúdo, uma parte dele, não quero todo, tá bom? Legal. Tudo bem? A intenção, então criamos intenções. Gente, tem bot, tem 1000 intenções. Né? Então a intenção do cara é pedir saldo, a intenção do cara é perguntar onde fica a agência mais próxima, a intenção do cara é fazer uma reclamação para um banco, a intenção do cara é cancelar um contrato, a intenção do cara é quitar um empréstimo, a intenção do cara é fazer fazer um acordo. Então aí vai. Né? E dentro desse acordo ele vai questionar, mas por que é 10%? Né? Porque então aí vai embora, então a gente vai trabalhando. O importante aqui é entender as intenções. Uma vez feitas as intenções, vamos para entidades. O que é entidade? Entidades são objetos, são coisas que eu posso identificar nessa frase que vai me dar uma direção mais apurada a respeito da resposta que eu tenho que dar. O que é isso? Se o cara pedir o saldo do banco, ele quer o saldo do banco em geral ou ele quer o saldo da conta corrente, saldo da poupança, saldo do fundo? Então, conta corrente, poupança, fundo são entidades, tudo bem? Ou seja, intenção está ligado muito ao desejo que ele procura, ao que ele precisa. E a entidade é objeto desse desejo, do que ele procura. Ele procura o quê? Está muito ligado a verbo. Eu quero saber o saldo, né? O que é entidade? Saldo do quê? Conta. Se fosse pizzaria, eu quero fazer um pedido. Pedido do quê? Pizza, mas qual a cobertura? Mussarela, tudo isso poderia ser entidade. A gente vai entender isso aqui. Legal? Então, assim, o cara quer pedir saldo, o cara quer fazer empréstimo. Então, a gente vai criar algumas entidades aqui, tá? Aí vocês vão entender melhor. Vamos dar um add entity, né? O add entity, eu vou colocar aqui, ó, produtos, tá? Produtos, aí, gente, importante sobre essa tela aqui. Tá vendo que eu tenho o fuzzy matching aqui? O fuzzy matching, ele trabalha com a ideia de match code, né? O cara pode escrever errado, né? O cara pode escrever Sérgio com Y, né? Sérgio com J, né? Ele vai entender, tá? Agora, de novo, que legal, então eu vou colocar para todas as minhas entidades o fuzzy match. Não, gente, toma cuidado, porque dependendo do que você tem na entidade, existem algumas palavras que parece que você trocou uma letra. E na verdade, por exemplo, eu fiz um teste em inglês e aí eu perguntava para o bot, do you like bike? Like bike, ele colocou 2 bicicletas porque ele achou que like era uma entidade de tipo de esporte que eu praticava. Tá? Então, cuidado. Né? Em alguns casos vai ser bem interessante usar isso aqui, em alguns casos é meio perigoso. Então tem que usa, testa, se não ficou legal, desliga. Então isso aqui liga e desliga, tá? O fuzzy.
Legal, vou colocar produtos. Produtos eu quero usar entidade. No caso, ele perguntar saldo. Então, se o Watson, aqui no Watson Assistant, entender o que é saldo, eu posso querer saber se é de conta, né? Aí tem uma coisa legal que dá para saber aqui, que é o seguinte, sinônimo. Legal, o que é sinônimo? Sinônimo de conta. Por quê? Sei lá, eu estou num bot e o cara escreve conta desse jeito, né? Assim, né? O cara tem mania de escrever diferente quando tá na internet. O cara pode escrever da minha CC, conta corrente, né? Sei lá. O cara pode escrever conta corrente. Pronto. Legal? Gente, aqui ele vai entender palavra, tá? As palavras que estão. E aí ele vai dizer, eu achei tal entidade. A outra, a gente está falando de uma lista de produtos, né? Aqui poderia ser uma lista de bebidas, no caso a pizzaria, tá? Poderia ser Coca-Cola, Fanta, Guaraná, blá blá blá. Aqui produtos, então, eu vou colocar aqui poupança. Legal? E aí, sinônimo, gente, porque o cara pode escrever errado, o cara escreve desse jeito, né? O cara pode escrever poupança assim, o cara pode escrever caderneta. A caderneta de poupança, ele já pegaria poupança, mas tudo bem, vamos colocar aqui. Né? Caderneta de poupança só com C, né? O pessoal escreve muito assim na internet. Legal? Sinônimo. Precisa ter sinônimo? Não. Não faz sentido o sinônimo. O cara tem que escrever essa palavra para mim, senão não faz sentido. Beleza? Estou aqui com produtos. Conta, poupança. Tá legal? Eu poderia colocar fundo e outros produtos. Legal. Já coloquei mais um grupo, né, de entidade chamado produtos. Agora, no caso do empréstimo, vou dar um add intent aqui. E aqui vou colocar assim, ó, tipo... Opa, sem acentuação também, gente. Aliás, a dica, né? Aqui de novo, é uma variável. O outro começa com hashtag, que é o caso das intenções. No caso de entidade, começa com arroba, tá bom? Tipo empréstimo, não coloca acentuação, não coloca espaço, nada disso. Isso aqui é uma variável. Create entity. E aí nós vamos para valores que é... o empréstimo pode ser pessoal. Sinônimo para pessoal, não sei se tem, não preciso. Pronto. Outro é leasing, né? Para leasing talvez tenha CDC, sei lá. 3, pronto, já tem demais aqui, legal? Legal, beleza, voltei. Só, tá bom? Então criei intenções, criei algumas entidades. Eu preciso, vamos pegar aqui System Entity, até para explicar para vocês. O que é System Entities? Algumas entidades, o próprio Watson Assistant identifica dentro do texto. Se o cara falar assim, eu quero um empréstimo amanhã, o Watson já vai identificar a data, ele vai te trazer uma data de amanhã. Eu quero um empréstimo, mas só para a próxima segunda-feira, ele vai trazer. Eu quero um empréstimo para o Natal, ele vai trazer, tá bom? Então eu quero, por exemplo, aqui, ó, legal? Sysdate, eu quero o Sysdate. Pronto, eu acho que só o Sysdate já está interessante. Legal? Só o Sysdate. Eu quero um número, eu quero currency, né? Porque o cara vai falar de valores, eu quero também, eu quero saber quanto o cara quer de empréstimo. Percentage não, number não, time não. Tudo bem? Poderia usar os outros aqui. Legal, coloquei uma entities e vamos para o dialog. Aqui no dialog, eu vou ter só um diálogo, então eu criei as intenções e entidades. Então o Watson aprendeu agora, baseado em exemplos, eu classifiquei esses exemplos com aqui no caso duas intenções, eu coloquei outras intenções também do Content Catalog. Então o Watson agora entende algumas intenções e dentro desses textos que a pessoa vai digitar, ele pode aqui identificar também entidades. Agora eu vou dar um diálogo. O que é o diálogo? Baseado nas intenções mais as entidades e ou entidades, eu vou ter uma resposta. E aí vou fazer um fluxo aqui de conversação, dependendo do que ele me disser. Eu vou responder, eu vou fazer uma outra pergunta e aí vou capturando. Legal? Aqui a gente faz no diálogo. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Aqui eu vou dar um create. Então, o Watson está criando aqui um fluxo de diálogo. Ele já me coloca 2 nodes, né? A gente chama de nodes aqui. Então, o primeiro node é do welcome. Vou falar com esse bot, ele já vai dizer para mim assim: olá, como posso te ajudar? Posso mudar o texto. Aí, dica de projeto. Legal aqui eu identificar esse bot, ele vai fingir que é um ser humano, quer passar no teste de Turing. Então, sei lá, olá, sou a Maria, e aí, como posso te ajudar? E não vou falar que sou um bot, ou não. Cara, no nosso caso aqui de empresa, a gente vai dizer que nós somos um bot, sim, a gente não vai fingir, não vai simular que é um ser humano, a gente não precisa disso.
Então, olá, eu sou um bot, o bot quer colocar nome também, o Zé, e eu estou aqui para te ajudar com determinadas coisas. Ou seja, coloca também dica, né? Pensa aí no projeto, vai colocar o propósito quando você se apresentar, porque senão as pessoas perguntam de tudo pro bot. Ah, eu tô falando com o robô sabe de tudo. Não, não sabe de tudo, né? Sabe aquilo que a gente ensinou, vocês estão vendo agora. Então, eu quero deixar assim? Deixa assim. Olá, como posso te ajudar? Legal. E o último, né? Mais um nó aqui, colocou 2 nós pra gente. O último é assim, passou por todos os nós, que a gente vai incluir outros. Ele não entendeu nenhuma questão, ele deu condição verdadeira, ele vai parar no último. O último é um anything else. Para quem é programador sabe do que eu estou falando. O anything else não foi nenhuma das anteriores, cara. Então, assim, eu não entendi. Você pode tentar reformular a frase. E aí eu tenho mais 2 frases. Por que eu tenho 2? Isso aqui é legal, gente, para o bot não ficar chato. O que é isso? Eu não tenho a mesma resposta para a mesma pergunta. Ou na mesma situação eu tenho que falar sempre a mesma coisa. Eu falo pro bot assim, cara, eu preciso ir. Aí fala, tchau. Então, vou nessa porque tô atrasado. Tchau. Obrigado pela ajuda aí, bot. Eu tô indo nessa. Tchau. Cara, é chato. Então eu vou falar, vou colocar 2, 3, 4, 5 opções. E aqui embaixo eu posso dizer se ele tem que pegar de forma sequencial ou de forma randômica, né? Então pegue alguma das respostas de forma randômica e responda, né? Ou sequencial. O cara falou uma coisa, você não entendeu, pega a primeira. No caso aqui é sequencial. Falou de novo uma coisa que você não entendeu, fala a segunda. Falou, fala a terceira. E aí ele volta para a primeira e assim por diante. Tá? Então deixa aí e vamos só criar o nosso diálogo aqui, só para a gente finalizar aqui, gente, hoje, tá? A gente vai continuar no próximo. Aí a gente vai entrar dentro desses caras, nós vamos falar de Gresham, de Slot, com mais cuidado, mas vamos criar, a gente vai ter mais uns minutos aqui para terminar e a gente vai continuar a próxima semana. Este mesmo bot. Vou deixar gravado isso aqui no meu canal do YouTube, vou pegar esse vídeo e vou colocar lá como capítulo 1, vai ficar no YouTube bonitinho, lá no meu canal Sérgio Gama, e a gente vai ter o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Então aqui, ó, posso dar um Add Node aqui, tá? Ou aqui, ó, eu clico aqui, ó, o Add Child Node, a gente vai ver por que tem isso aqui. Add Folder também, posso colocar tudo aquilo que eu entendo que tem alguma... como é que eu poderia dizer? Agora fugiu a palavra, mas que tem um grupo, né, onde eu acho que tem significados parecidos, faz parte do mesmo grupo, por exemplo, FAQ, né? O cara pode perguntar o endereço, o cara pode perguntar que horas que atende, tudo isso são intenções diferentes, mas eu posso colocar tudo no grupo do fórum, mas a gente vai ver. Vamos lá, olha só, vou dar aqui um Add Child Node, Add Node Below. Pessoal, estou indo devagar porque tem gente, deixa eu explicar para vocês, tem gente que está começando a ver isso aqui a primeira vez. Eu sei que tem gente aqui que é super expert, já está com o bot pronto. Mas tem pessoas aqui, gente, que está vendo pela primeira vez, tá? Então vamos fazer isso com carinho, depois a gente começa a andar mais rápido, até porque vai ficar gravado, vai ficar lá, como eu falei, no meu canal. Vocês vão poder ver isso na sequência, pausadamente, pausando, né, e continuando, assim por diante. Então aqui, gente, o primeiro cara, eu vou tratar saudação, tá? É uma mais fácil de responder. Aqui é o nome da caixinha. Aliás, eu posso colocar acentuação aqui, tá? Aqui é o nome do Node, né? Que fica mais fácil eu entender depois. Deixa eu ver se tem perguntas aqui, gente, porque o nosso horário está estourando. Desculpa, talvez eu tenha que correr mais. Show, Sérgio Gama, audiência aumentando, parabéns pelo trabalho. Uma pergunta absurda, quem programador em COBOL? Quem programa em COBOL não tem problema, cara. Programar em COBOL, se você tiver condição de programar o seu cliente chamando essa API, se o seu COBOL chama o REST API, boa sorte com COBOL. Parabéns pela live, blá, blá, blá. Alan, Paulo, Diego, Felipe, Cícero, Henrique. Gente, obrigado. Depois eu vejo, eu não vou conseguir ver, tem bastante gente. Saudação, tá? Eu vou tratar nesse nó, vou colocar o nome, saudação. Eu posso ter 200 nodes aqui, vai ficar uma loucura entender, para eu saber que neste node eu estou tratando saudação, eu vim aqui. Cara, alguém me ligou lá do pessoal do suporte, falou, pô, você quando a pessoa está falando bom dia, está respondendo errado. Eu já olho aqui, falo saudação, eu trato aqui, deixa eu ver o que eu fiz. Aqui, gente, no if, um pouquinho de programação, né? A ideia de programação é, este nó, o Watson vai trafegar, vai passar por todos os nós e vai ver a condição, se é verdadeira. Se for verdadeira, ele para e executa o que estiver dentro desse node. Neste node, eu cliquei aqui na linha de baixo, no if, eu estou dizendo assim, cara, eu quero filtrar por intenções.
E aí ele vai me mostrar a lista de intenções. E aí a lista de intenções apareceu inclusive aquelas que eu utilizei. Ó. Então eu tenho aqui o General Ratings. Tá? Ou seja, o General Ratings é muito mais um cumprimento do que saudação. Tá? Deixa eu até ver uma coisa. Deixa eu dar um menos aqui. Ó. Eu vou aqui de novo em Intents. Eu tenho aqui o negativo, positivo, assurance, empréstimo, end, connect, about you, ratings. Vamos deixar o ratings. Como estão as coisas? Né? Então o cara perguntou alguma coisa, falou oi. Eu vou falar assim, olá. Vou meio que ignorar se ele perguntou aquele tipo de coisa. Que bom. Gente, quem coloca essas respostas é pessoal de comunicação, né? Não é o Sérgio Gama, tudo bem? Então não vai colocar projeto, um bando de programador para colocar as respostas e tudo mais. Que bom ter você por aqui. Como posso te ajudar? Pronto. Tudo bem, gente? Gente, cuidado, uma outra dica, né? Cuidado com... Olá, tudo bem? Eu estou bem. E você? Você já deu margem para uma continuidade dessa conversa. Talvez eu não queira. Então, assim, o bot, a gente tenta nós direcionarmos a conversa, tá? Não deixe livre pro cara. Então, como eu posso te ajudar? E aqui você poderia dizer, cara, como posso te ajudar? Você quer saldo? Você quer fazer empréstimo? Poderia fazer isso, tá? Não vou fazer. Como posso te ajudar? Legal. Pronto, acabou. Esse é simples. Esse é um diálogo simples. É um nó simples. É uma pergunta direta, uma resposta. Acabou. Vamos lá. Aí vamos entrar no outro caso aqui, ó. Vou dar... Opa, aqui não. Gente, aqui todos os nodes que eu for colocando aqui tem que ser entre o primeiro e o último. Tudo bem? O primeiro é o welcome e o último é anything else. Então, eles têm que estar nessas posições, né, conforme o nome. Então, tem um welcome, tem um anything else, o anything else lá no fundo, lá no final, depois que ele passou por todos. A ordem dos nodes aqui no meio não vão alterar o viaduto, tudo bem? Ou seja, eu posso colocar os nós aqui, porque uma vez que é condição, o Watson vai descendo um a um e vendo se a condição é verdadeira ou não. Se não achou nenhum, para aqui, porque é anything else. Então, vamos colocar aqui, ó, mais um aqui embaixo mesmo, poderia colocar em cima, mas de novo, entre o primeiro e entre o último. Add node below. Vamos lá. Aqui eu vou tratar saldo. Legal? Então saldo eu trato aqui. Gente, aqui é diferente. Por quê? Aqui eu vou usar slot. Tá? No caso do slot, o que é slot? É uma vez que eu tenho uma questão onde eu preciso de mais informações para poder responder, porque se o cara falar só que eu quero saldo, eu ainda não consigo responder. Eu preciso saber se é saldo de conta, se é saldo de poupança, tá bom? O cara quer marcar um encontro, a pessoa, né? Quer marcar um encontro, mas eu não sei quando, que data, que local. Aí eu vou precisar de slot. O que é slot? É formulário de bot. Eu preciso de outras informações. Então você entrou numa opção no menu lá numa página web, marcar horário. Ele vai abrir um formulário e vai colocar as datas, o horário que você quer. O que eu vou fazer é mais ou menos isso. O cara quer saldo? Saldo do que? Ele vai abrir uma outra opção, conta corrente, fundo, se fosse um sistema tradicional e não um bot. Então eu vou colocar isso via bot. Saldo. Saldo, eu vou mexer em Customize e vou falar, cara, no saldo, não adianta só essa intenção, não tem uma resposta direta. Eu preciso saber qual produto. Aí a gente vai ligar aqui, ó, slot. Legal? Depois nós vamos de gradation, tudo. Vamos lá, por partes. Apply. E aí, gente, ele abriu aqui um campo, primeiro campo, né? Então, se o cara pediu saldo, ele vai checar por, eu vou clicar aqui, ele vai me mostrar as entidades só. E aí eu vou ter produtos. Significa o seguinte, para eu dar saldo, eu preciso saber de qual produto. Então ele vai pegar as entidades, tem alguma das entidades produto? Se não tiver, ele vai perguntar, perguntar direto, da conta ou da poupança. Pronto, porque eu sei, né, gente? Só tem dois, então eu posso responder, aí depende do projeto. Você poderia perguntar direto assim, de qual produto? Né? E aí com o degradation, o cara fala assim, mas quais produtos você tem? A gente vai explicar isso aqui. Tá? Vou até fazer isso para a gente continuar depois. Aqui, ó. Saldo de qual produto? Tudo bem? Legal. Significa o seguinte, o cara pediu saldo, o Watson vai entrar nesse node aqui, porque, aliás, eu não coloquei o if, desculpa. Aqui no if, preciso clicar, colocar qual é a condição para cair aqui, né? A condição é uma intenção, e a intenção é, aqui, saldo. Então, se o Watson, o cara falou na gíria, cara, é o seguinte, eu preciso saber se eu tenho algum recurso aí no banco. Ele vai cair aqui,
porque o Watson usou machine learning, entendeu os padrões, entendeu o significado da frase, e aí ele vai parar aqui. Parou aqui, eu estou dizendo, se é saldo, cara, eu preciso saber qual produto. Se ele já falou produto, ele não vai perguntar nada, mas se ele não falou produto na frase dele, o Watson vai falar assim, saldo de qual produto? E vai jogar na variável a resposta, ou se já veio, a resposta do produto vai estar numa variável que ele criou automaticamente, dólar produtos. Quer mudar o nome da variável? É só alterar aqui, tá? Não vou mudar. E aí a resposta é, vou colocar aqui, ó. Então, se o Watson passou por todos os slots, eu posso ter mais de um, tá? Posso dar um add slot aqui, a gente vai fazer depois no caso do empréstimo. Eu posso falar o seguinte, perfeito. O saldo de sua conta é de... Gente, eu não tenho o saldo da conta dentro de um bot, porque eu preciso acessar o sistema de conta corrente. Aqui eu vou colocar um valor estático, mas depois a gente vai mudar nas próximas semanas. Eu vou pegar isso de um banco de dados. O saldo de sua conta, não. Eu não sei se é conta, né? Certo? Eu vou colocar aqui, ó, o que ele falou. O saldo de sua conta, de sua poupança, é de R$1.000. Aqui, ó, tá acabando hoje aqui, tá, gente? Hoje. A gente vai se aprofundar nesse assistant. A gente precisa de pelo menos mais um capítulo, porque tem um monte de coisa que dá pra fazer. O cara, ele pode perguntar, tá, mas eu não sei qual produto você tem, quais produtos você tem, né? O cara pode interagir com isso aqui, a gente vai fazer. Perfeito, o saldo de sua, pode ser poupança ou conta, é de R$1.000. Estou colocando estático, mas a gente vai mudar isso no futuro. Só para a gente ver esse fluxo. Né? Depois eu coloco essa API, coloco um cara que eu chamo de orquestrador, e aí eu vou capturar essa informação da intenção e vou no sistema de saldo e eu monto a resposta, tá? A gente vai ver isso depois. Perfeito, o saldo disso, beleza, só para a gente ver como é que funciona isso aqui. Legal? Pessoal, vamos testar? Né? Já tem saudação, saldo, né? Vamos aqui, ó. Try it. O Watson já finalizou e ele já vai me colar, olá, como posso ajudar? Provavelmente está colocando ou não. Finalizou. Tá aqui, olá, como posso ajudar? E aí eu vou falar para ele assim, tudo bem? Vamos ver, porque eu acho que está no ratings. General End. Então ele entendeu errado. Né? Se eu falei tudo bem, eu não entendi. Você pode tentar? Por quê, gente? Eu não tratei nas caixinhas, ele veio descendo, nenhum dos nodes está tratando esse cara. Ele entendeu o Watson, aprendeu a lidar, a entender o significado de uma frase quando parece ser um end. Que aqui no caso ele errou. E isso é normal do bot, tá? Eu desenvolvo o bot e aí eu fico mandando um monte de perguntas e vendo se ele está entendendo. No caso da nossa ferramenta aqui, eu digo para ele o que é. Eu vou chutar, sem entender muito o que a gente carregou, que é o greetings aqui. Estou falando, Watson, cara, isso aqui tudo bem, não é um end, é um greetings, né? Tudo bem? Então estou testando. Aí eu posso falar assim, eu posso continuar, tá? Eu vou continuar aqui, vou falar assim, vou ficar assim, ó, cara, preciso urgente do meu saldo. Tem jeito. Eu não ensinei isso, gente. Vocês sabem disso. Né? Vamos ver se ele vai entender como o cara está querendo saldo. Saldo de qual produto? Legal? Se eu escrever qualquer bobagem aqui, gente, ele está esperando nesse slot que eu diga algum produto que esteja lá na entidade. Ele vai perguntar de novo. Saldo de qual produto? E aí eu posso falar, lembra? CC. Perfeito. O saldo de sua conta. Legal? Se eu perguntar assim, ó, qual o meu saldo? Não falei entidade, mas tem um erro aqui, eu vou explicar para vocês o que está errado. A gente vai entender o erro. Qual é o meu saldo? Ele já deu resposta. Falou, pô, Gama, eu não falei. Por quê, gente? Lembra que eu gravei a entidade conta em uma variável? Eu não zerei essa variável. A variável continua com o mesmo valor, conta. Qualquer coisa que eu perguntar de saldo, ele vai responder conta. Só se eu falar assim, ó. Qual o saldo de minha poupança, né? Eu coloquei até errado, né? Poupança. Vamos escrever errado. Perfeito, o saldo de sua poupança é dele. Ele, agora eu subscrevi aquela variável. Se eu não falasse nada, como ele já tem a variável alimentada, de novo, qual o saldo mesmo?
Aqui funcionou, né? Dá a impressão que eu estou tendo contexto aqui, mas na verdade porque poupança já estava armazenado. Gente, tudo bem até aqui? Ele está em training. A gente vai continuar na próxima semana. Vou continuar a partir daqui. Vou gravar esse vídeo no YouTube, no meu canal Sérgio Gama. Vai ficar como capítulo 1. A gente vai entrar em degradation. Ou seja, eu vou, de repente, ele me faz uma pergunta de qual produto e eu volto com outra. Vocês têm agência aqui no meu bairro? Ou então, quais produtos que eu poderia pedir o saldo? O cara pode voltar com uma outra pergunta, e isso é um degradation. O cara está escrevendo bobagem, aqui eu pergunto qual produto, ele fala bobagem 3, 4 vezes. Pô, eu quero sair desse slot. Fala, cara, desculpa, eu não posso te ajudar, né, desse jeito. Senão vai ficar o resto da vida ele perguntando. O cara pode fazer uma pergunta que tem nada a ver com esse assunto, né? Qual produto você quer o saldo da conta? Ele pode falar assim, vocês estão sendo vendidos por Bradesco? Nada a ver. De repente eu tenho uma intenção que trata isso. A gente vai ver essas coisas. Tá? Essas dicas de contador, de contexto, né? Variável de contexto. Eu vou ter que zerar essa variável. Então a gente vai fazer na próxima semana. Talvez eu tenha me prolongado um pouco, porque até para dar uma visão geral de IBM Cloud, falar um pouco de Watson, acabei falando um pouquinho de inteligência artificial também, que é importante, a gente vai falando no decorrer. Mas, gente, a ideia é que a gente possa ver sentimento, emoção, estilo de linguagem e tal. Aqui, ó, então ele já foi em training. Tudo que eu fizer aqui que alterar nesse combo, ele está jogando e retraining, mandando pro Watson. Legal? Pessoal, eu vou finalizar por aqui, como eu falei, a gente vai fazer uma trilha de algumas semanas, esse vídeo vai estar postado lá no Sérgio Gama, vai estar também aqui no IBM GEP, quem quiser voltar aqui. O problema é encontrar os vídeos, né? A gente tem um problema no Facebook de encontrar as coisas. Eu vou deixar aqui, lógico, vai ficar, mas a gente vai... nós vamos colocar ele também lá no meu canal, no Sérgio Gama, até para a gente ter uma trilha, eu vou ter uma trilha lá, se alguém quiser, né, vai estar lá, fica um jeito mais fácil de localizar e tal, mas vai estar aqui no GEP, legal? Espero encontrá-los aqui de novo na quarta-feira que vem, sem falta. Vou continuar a partir daqui, a gente vai fazer um bot inteligente para banco, a gente vai colocar outras intenções, inclusive, né, para poder usar Discovery, a gente vai entender qual é o estilo de linguagem que essa pessoa está dizendo, o que ela está falando. Ela vai falar de uma cidade, mas eu sou aqui de Chapecó, vocês têm agência aqui? Eu não vou precisar cadastrar todas as entidades, a gente vai ensinar o Watson a pegar essas cidades, ou seja, a gente vai usar LU, WKS, Tone Analyzer, o cara vai poder mandar uma imagem de alguma coisa, quem sabe até com a da conta dele, e a gente identificar o que é aquilo, que ele está com dúvida, que ele não está entendendo. Então a ideia é que a gente termine toda essa trilha aqui fazendo um bot bem maneiro, usando o maior número de APIs do Watson. Então a gente começou com Assistant, tá bom? Postem as perguntas aí, gente, mesmo aqui no vídeo. Eu vou tentar responder isso amanhã, na medida do possível, e na quarta-feira que vem a gente volta, nós vamos finalizar, nós vamos colocar um pouquinho mais de coisa aqui, dar dicas sobre essas interações, e sobre outros aspectos aqui do próprio Assistant, e aí a gente vai falar um pouco do orquestrador, nós vamos desenvolver um orquestrador e vamos começar a brincar com outras APIs. Fechou? Legal, obrigado pelo privilégio aí todo mundo, eu não consegui falar com todo mundo aqui, cara, mas ó, tem um monte de gente legal aí que a gente conhece. Otília falou comigo, se não me falha a memória, Otília é do Banco Itaú, Daniel, Grazian, Eduardo Heitor, Bruno Solano, Vitor Ferreira, Marcelo Costa, vai ensinar tudo isso, Gama? Sim, pretendo ensinar, cara, eu vou passar aquilo que eu sei, eu não sou o dono da verdade e não conheço, talvez, tudo 100% do jeito que eu gostaria, mas tudo que eu sei, a ideia aqui é compartilhar conhecimento, tá? A ideia aqui não é assim, o cara que está do outro lado, o cara sabe tudo, é o dono da verdade, não. Tem gente aí que talvez saiba mais do que eu. Pessoal, como acessar o saldo de uma tabela DB2? Vou mostrar isso. Então a gente vai colocar, pronto, já estou me colocando aqui respondendo a Otília. Otília, eu vou colocar o saldo numa tabela DB2, esse bot vai acessar a tabela DB2 e vai dar o saldo, tá bom? Então já estou me comprometendo com você em fazer isso.
Excelente, Gama, legal, Marcelo Costa, valeu, cara, Eduardo Heitor, Graziane, WalkDev, o Igor, né, nosso parceiro aí, entidade é para desambiguação, intenção, quero saber meu saldo. É isso aí, entidade se usa também para desambiguação, né? Qual o valor do crédito disponível? Por exemplo, alguém deu alguns exemplos aqui, né? O André Pilastra, Alexandre Volpe, Graziane, Cícero Henrique, Felipe, Cícero, a gravação dessa live será disponibilizada depois? Sim, aqui no JEP, lá no meu canal do Sérgio Gama, o canal no YouTube. Paulo, parabéns pela live, cara, brigadão mesmo. E, gente, é isso aí, pode criticar também, tá? Não precisa elogiar. Quem tiver uma crítica, por favor, eu aceito crítica numa boa. A ideia é melhorar. De novo, quero compartilhar o que eu sei, né? Espero que eu saiba alguma coisa, se eu puder ajudar alguém com essa quarta tech. Legal, o Everton Fischer, nosso sócio lá do Sul, cara, abração aí para você, para a esposa, dois amigos, Marcelo Costa, o Eduardo Heitor, gente pra caramba, cara, Rafaela Gomes, anotando essa explicação para o meu TCC, show, cara, já tô ajudando ela no TCC, tá vendo? Já ajudei alguém, já ganhei o dia. Muito boa explicação, olá, oi, olá, gente, o Vitor Ferreira, Vitor, Flávio, gente, é muita gente, tá? Muita gente mesmo, pô, honra gigantesca. A gente vai se falar na próxima semana. Aliás, quiser até, como alguém já sugeriu aqui, vamos pegar o saldo do DB2. Se alguém puder sugerir, se eu puder fazer, se eu conseguir fazer. Se eu não conseguir, eu chamo alguém, peço ajuda aos universitários. Fechou? Até mais, gente. Boa noite, bom feriado. Né? Espero que as coisas estejam resolvidas. A gasolina, ontem eu passei o dia inteiro atrás de gasolina. Eu vou trabalhar quinta e sexta, mesmo sendo feriado. Então, bom feriado para todo mundo aí e até quarta-feira que vem. Valeu, abraço.